Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, segue o líder, Flamengo atropela o São Paulo, vence um jogo importante no Maracanã, abre distância na liderança do Campeonato Brasileiro. Era isso que deveria ser a manchete do vídeo em que a gente está fazendo aqui para vocês. Só que o rubro-negro já conhece e sabe que flamenguista não tem um dia de paz. E a gente vai expor aqui algumas situações graves que estão acontecendo no Flamengo, que precisa, sabe aquela hemorragia que precisa ser estancada para o paciente não ter complicações mais tarde? Ou então, aquela dor de cabeça que você tem todo dia e que você toma somente um analgésico e tal, mas um problema maior está por vir e você só vai empurrando com a barriga para frente. A gente vem alertando isso há muito tempo, né? Há muito tempo. E as pessoas dizendo que a gente estava arrumando crise. Tem mais coisas que a gente sabe e preserva o clube. Enfim, a gente vai trazer aqui para vocês algumas situações, inclusive apontando algumas soluções que o Flamengo pode para essa correção de rota que a gente falou e foi muito criticado desde quando estávamos nos Estados Unidos. Nós vamos aqui sugerir, assim como já sugerimos a algumas pessoas. Situação muito grave no Flamengo, nesse momento. Um show de lambanças com o time na liderança pela má gestão da administração do clube. Entenda, a lambança não é do Felipe Luiz. A lambança é da má gestão que de profissional não tem absolutamente nada. O gerenciamento de conflitos no Flamengo simplesmente não existe. Pedro pode sair do Flamengo. Empresário vai levar propostas para o clube aceitar ou não. Ou seja, o Flamengo pega um ativo que valia isso e hoje está valendo isso aqui. Por não saber gerir conflitos. Que não é o treinador que tem que saber gerir conflitos só, não. São profissionais ali e que nós vamos trazer, inclusive, fatos novos para vocês poderem entender o que passa pelo Flamengo. O torcedor ontem termina o jogo tão feliz e depois está aí, ó, uma noite sem dormir. A gente não consegue ficar feliz mesmo com o Flamengo na liderança disparado do campeonato, tendo chances de título na Libertadores, na Copa do Brasil, mas tudo a gente já vinha avisando antes. Não é novidade para quem nos acompanha. Não somos geradores de crise, apenas alertávamos aquilo que estava por vir. Nós vamos rodar a vinheta após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Eu só queria pedir o like. Sobe o like porque você vai ter um monte de informação que você vai entender o cenário do Flamengo atual. Mete o dedo no like, sobe, drone. Galera, dentro de campo, o Flamengo fez uma ótima atuação. É claro que a gente tem que pesar algumas situações. Eu falei isso, inclusive, ontem com meu filho, falei com algumas pessoas na coletiva. Um time, quando fica muito tempo parado, e os times que ficaram muito tempo parado, eles vão sofrer isso num primeiro momento, eles perdem, obviamente, ritmo de jogo. Imagina um jogador 30 dias sem jogar e apenas treinando. Quando retorna, ele precisa de 2, 3 jogos, 4 jogos, talvez, para poder readquirir ritmo. Isso é natural. Você pega um time que vem no embalo, jogando o Mundial de Clubes, contra o Bayern de Munique. Então assim, tem todo esse contexto. Né? O Flamengo aproveitou muito bem, uma diferença absurda ontem no Maracanã. O Flamengo poderia ter metido uns 5-0 no São Paulo, que não seria nenhum exagero. Um atropelamento. O Flamengo muito bem, intensidade, variação de jogada. O São Paulo com linhas baixas e o Flamengo conseguindo o tempo inteiro criar alternativas. Uma atuação muito boa do Wesley pelo lado direito.
dando opções, quase faz um golaço, cortando, driblando o lateral e batendo de canhota. O Léo Ortiz chegando de trás para finalizar aquilo que a gente cobrava. O Flamengo faltava jogadores que finalizassem de fora da área. Inclusive, o primeiro gol foi assim. Com linhas baixas, o adversário, você precisa fazer o quê? Finalizar de fora da área. E o Léo Ortiz tentou por algumas vezes, quase abriu o placar. O gol quase saiu também numa jogada em que o Gonzalo Plata chega dentro da área na última jogada do primeiro tempo e acaba finalizando para fora. Se vocês repararem, existe um pequeno toque na bola do zagueiro bem à frente dele e ele já estava com o movimento do corpo e do pé para finalizar, e isso fez com que ele não desse tempo de ajeitar o corpo ou virar o pé para botar a bola para dentro. Então, por um detalhe ali, o Flamengo não abriu o placar no final do primeiro tempo. Segundo tempo, a gente se preocupou um pouquinho, né? Falou, pô, será que o Flamengo vai conseguir manter esse ritmo? Mas o São Paulo estava morto, cara. O São Paulo veio para não jogar, né? Veio para travar o Flamengo e não conseguiu. Foi literalmente amassado, atropelado, e o Flamengo meteu 2-0 com sobras, com fritas, e poderia ter uma noite de gala, né? O torcedor comemorando a liderança, festas e tal, mas tem aquelas feridas que estão difíceis de cicatrizar. E são feridas que, se a gente entrar ainda mais, né, e meter o dedo, falar ainda mais, vai piorar a situação. Porque tem situações acontecendo internas no Flamengo que eu particularmente não vou falar, porque eu sou influenciador do Flamengo e sou Flamengo. Situações comportamentais que ocorreram nos Estados Unidos de alguns atletas, enfim, que não são nada boas. E aí fica parecendo uma situação muito voltada para o Pedro. Pô, por que só o Pedro? Não é só o Pedro, não. A questão é, o Pedro se meteu em um problema com a diretoria do Flamengo por um erro gravíssimo, gravíssimo, do cara que hoje é o único responsável pelo futebol do clube. Eu não entendo como que a gente fala de profissionalismo e que tanto se exigiu isso, inclusive a grande bandeira levantada pela gestão atual era o profissionalismo do departamento de futebol, e você tem uma pessoa que nunca, inclusive, ocupou esse cargo de executivo de futebol, e essa pessoa, ela, por falta de tato, por não saber lidar com a imprensa, por uma série de deficiências que estão muito claras para mim, ela faz o que ela fez com um ativo, talvez o jogador mais valioso do elenco hoje do Flamengo. Ele simplesmente joga daquela forma com uma mensagem, né, para um jornalista falando um monte de situações. Imagina um funcionário, um empregado, lendo aquilo tudo, né, jogado na mídia, um jogador que convocado para a seleção brasileira recentemente. É um absurdo, é um escárnio. Só não fica atrás da situação que o Pedro passou, né, sendo agredido, como foi na época do Jorge Sampaoli. Enfim, não pelo Sampaoli, mas sim pelo seu profissional de comissão técnica. Olha, como a gente vinha dizendo para vocês, gente, não tem santinho nessa história. Ninguém. Ninguém. Nem o Felipe Luiz, nem o Pedro, nem o Boto, nem o presidente, não tem. O que tem é a falta de gestão, a falta de um gestor que possa gerenciar conflitos. O líder, ele está ali para isso, para poder gerenciar, saber que num grupo, falei isso esses dias para vocês, num grupo grande, você vai ter conflitos e você precisa saber gerenciar. E quando não se tem, e ainda o camarada que tem, o único que tem, ainda faz a bobagem que fez duplamente, 2 vezes, de dar entrevista para a imprensa europeia, dizendo que quer um outro atacante que pagaria, que teria condições e tal, enfim, deixando claro que o que ele tem não serve. E depois, com as mensagens trocadas com o Mauro César Pereira, aquilo é um absurdo. Olha, eu vou dizer aqui para vocês uma coisa: o presidente do Flamengo precisa urgentemente resolver essa situação no departamento de futebol do Flamengo antes que seja tarde demais.
coloque alguém, ou demite o Boto, enfim, a solução eu não sei. A solução exata eu não sei se seria demitir o Boto ou pelo menos colocar um ou dois profissionais que saibam gerenciar conflitos, que estejam próximos dos jogadores da comissão técnica para dar respaldo. O que aconteceu ontem no Maracanã foi algo histórico. Eu tenho mais de 30 anos acompanhando o Flamengo e eu nunca vi na minha vida uma exposição tão grande. Ah, o Felipe Luiz está errado, o Pedro está errado. Eu vou dizer aqui a minha opinião, tá? Eu não vou dizer que o Felipe Luiz está errado, de jeito nenhum. Porque no momento que a gente cobra posição e que os dirigentes, que o treinador digam o que está acontecendo, que a gente sabe que situações estão acontecendo e que tem que falar com a torcida, quando ele fala, eu vou dizer que ele está errado? Não. O Felipe Luiz, eu já venho dizendo há algum tempo, é o que tem de melhor nessa diretoria na parte do futebol. Porque se sai o Felipe Luiz e a gente coloca um outro técnico qualquer, o Flamengo despenca a ladeira abaixo. Claro que se você contrata um Jorge Jesus, aí você está falando de um supra-sumo. Né? Mas Jorge Jesus acabou. Ele já acertou com o Al-Nassr. Então, eu particularmente vejo no Felipe Luiz que ele pode se tornar um novo Jorge Jesus e fazer de um Flamengo forte e vencedor, vitorioso, como foi em 2019, porque ele quer vencer. É impressionante, e isso eu gosto muito da leitura corporal, tentar analisar as pessoas e tal, até mesmo na linguagem, estando presencialmente, como estava ontem naquela entrevista histórica no Maracanã, que, para mim, vamos passar 30, 40 anos, vão lembrar daquilo ali, em que ele abriu e falou tudo. Exagerou? Só o tempo vai dizer. Se, de repente, ele poderia ter dado um freio, falado uma vez só, freava e ponto. Mas, assim, ele também se sente exposto no sentido de que a torcida cobra o porquê do melhor camisa 9 do Brasil não está sendo relacionado. E ele lê, ele vê. Tu acha que não? Claro que acompanha. E aí ele vai e coloca no ventilador. E, sinceramente, eu acho que eu concordo com 90% do que ele falou ali, até porque ele traz dados. Ele, inclusive, expõe dados de GPS e diz que o jogador ele é o último em todos os aspectos. Ou seja, não é só a observação do treinador, não é só... são os dados de GPS. E uma coisa, ele fala sobre ironia do jogador durante o aquecimento, ficar debochando e tal. Quer dizer, a coisa que aconteceu essa semana, ela fugiu completamente à mão. Porque o próprio Felipe Luiz disse que tentou proteger o jogador durante muito tempo. E o jogador, ele acaba que, por falta de gestão no departamento de futebol do Flamengo, e culpa própria, ninguém aqui vai passar a mão no Felipe, no Pedro, na cabeça do Pedro, mas por falta de gestão e por um erro gravíssimo do que está na pasta hoje e que não tem condição nenhuma de se manter sozinho, e eu vou dizer o porquê, o Flamengo, o Pedro chega ao ponto de chutar o balde e o Felipe Luiz chutar do outro lado o balde para também se proteger. Hoje, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tivemos situações de problemas de comportamento enquanto o Flamengo esteve fora com outros jogadores. E aí, o porquê que o Felipe Luiz não vem e também critica outros jogadores? Porque esses jogadores nos treinamentos estão se dedicando. Ah, quem são? O que que houve? Eu não vou falar. Vocês vão ouvir e vão lembrar desse vídeo que eu tô fazendo aqui agora. Daqui a pouco alguém solta, porque todo mundo tá sabendo. Pelo menos quem frequenta a imprensa lá sabe o que eu tô dizendo. Situações de comportamento, situações extracampo,
de um outro jogador, inclusive, que vocês nem imaginam, né? Falar aqui, tudo, é mesmo, ninguém imagina, porque nunca se falou sobre isso, sobre esse determinado jogador. Problema comportamental, uma, duas, mais de uma vez, inclusive nos Estados Unidos. Mas no treinamento, o cara tá se entregando. E nos jogos, vem tendo oportunidades e indo bem. Então, Felipe tem mantido, Pedro, de repente, se sente injustiçado porque está treinando no ritmo dele, mas é um jogador disciplinado, podemos dizer assim, no sentido, se bem que fazendo o que fez não é disciplina, mas de não deixar de cumprir algumas regras, tipo sair de concentração, sair de enfim. Não vou me estender aqui, eu só quero dizer para vocês o seguinte: o Flamengo, como solução, o presidente precisa assumir efetivamente a presidência do Flamengo, contratar um profissional, porque a relação do José Boto hoje com a imprensa é zero. Não existe mais comunicação, pelo que ele mesmo fez. Então, não existe você ter um dirigente do Flamengo sem comunicação com a imprensa e só utilizar a TV do clube para poder dar as informações. Isso não existe, isso não vai acontecer. É necessário colocar. Aliás, não é só com a imprensa, tá? A gente fala que é a imprensa, porque a imprensa é apenas um elo de comunicação com vocês, para poder passar o que está acontecendo para vocês. E se não existe, vocês não vão ficar informados de nada, né? Inclusive, processo de contratações aí, cadê? O Flamengo ia contratar o Mickey, né? Esse seria o grande nome do José Boto. Então, ou mantém-se o José Boto concentrado em contratar e coloca uma outra pessoa para poder ser gestor de crise no Flamengo, porque tem outras acontecendo e nós estamos avisando, porque a do Pedro a gente avisou há 2 meses e fomos muito criticados. Vocês não sabem nada, vocês adoram implantar crise com o time na liderança, o time no Mundial bem querem implantar crise. Tá aí. Pedro não quer sair nada e tal. Nada como o tempo para poder mostrar que a gente vinha dizendo era verdadeiro. E tem outras situações que, por ser Flamengo, a gente, ainda mais Flamengo na liderança, a gente não vai externar, mas que é necessário urgentemente colocar-se profissionais competentes para que se profissionalize de forma definitiva esse departamento de futebol. O Flamengo tem que agradecer ao fato de ter um Felipe Luiz hoje no comando que quer vencer. Ele é muito claro quando ele fala que ele quer ganhar. E só vai ficar com ele quem quer ganhar. E o Flamengo aqui vai um elogio também, eu tenho feito esse elogio, tem um departamento de comunicação fantástico. Rodrigo Paiva se comporta, por muitas vezes, como um gestor de crise, tentando segurar uma série de situações, coisas que não era nem papel dele, é porque ele é bom, ele e os pares, né? Todos eles, os 3, são muito bons. Então, eu vou repetir aqui para vocês. Ou o BAP frequenta mais o Flamengo, o Ninho do Urubu, o Maracanã, que por sinal a gente cobrou tanto e ele ontem foi, não quis falar com a imprensa, tudo bem, mas foi. Isso é bom. E coloca alguém competente para gerir o futebol do Flamengo, ou então, né, esse problema vai estourar mais à frente. Enfim, os empresários do Pedro dizem que vão trazer propostas e que o jogador não tem mais clima para permanecer no Flamengo por conta de uma série de situações, principalmente envolvendo a diretoria, que culminou ontem na declaração bombástica do Felipe Luiz, que eu particularmente nunca tinha visto, e repito, só chegou a esse ponto pela falta de gestão profissional do departamento de futebol do clube. E aquilo que nós dizíamos que era ruim nas gestões anteriores, que era amadora, piorou e piorou muito. Posso afirmar para vocês que piorou. Todos lá sabem que piorou. BAP, haja. Porque
Tem 45 milhões de torcedores do Flamengo precisando que você haja nesse momento para salvar um ano e que tem tudo para ser maravilhoso. Precisa que você haja. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.